Que bom a gente poder estar junto nessa noite, que Deus te abençoe. Vou pedir para vocês se juntarem um pouquinho mais, vocês facilitam a minha vida para eu poder olhar mais frontal. Quem está mais à esquerda, vir um pouquinho mais para o meu lado aqui, você vai me ajudar bastante, tá bom? Quero acolher você que está acompanhando a gente na internet, mas quero acolher você também, que está presencialmente aqui conosco nessa noite. Podem se assentar. Deus abençoe cada um de vocês. Eu tinha comentado sobre mudanças que parecem ser impossíveis. Falei que a gente ia comentar sobre isso nessa noite. E, no sentido mais amplo, as mudanças, as grandes mudanças, parecem que são possíveis, mas a nossa sociedade ela não pensa muito bem assim. A gente vai conversar disso hoje à noite. E eu escolhi um texto para a gente meditar hoje, que está em Marcos, capítulo 5, dos versículos de número 1 a 20. Tá bom? E eu queria que você acompanhasse, a gente vai projetar o texto, mas se você está com o seu aplicativo, sua Bíblia, faço questão que você acompanhe daí. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes, cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, eu peço que você não me atormente." E ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque nós somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E aproximando-se de Jesus, viram um endemoniado que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e tiveram medo. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus deixasse ir com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, lhe deu uma ordem: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como ele teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Queria fazer uma pergunta para vocês, algumas perguntas muito honestas. Todos podem mudar? Toda pessoa pode mudar? Vocês acham que todas as pessoas mudam mesmo, não? Por que a gente tenta mudar sem sucesso? Porque a gente promete para nós mesmos que a gente vai mudar algumas coisas da nossa vida e a gente continua fazendo as mesmas coisas, se todos podem mudar. Por que é mais fácil mudar o que é externo, e muita gente muda o que é externo, e não consegue de forma nenhuma mudar o que está dentro delas, né? Talvez a gente seja muito fiel ao nosso começo, de onde a gente surgiu. E a gente não consiga replicar ou mudar a nossa história, porque a história parece se repetir com a gente de uma forma cruel às vezes. E aí a gente começa a dizer que a gente está vivendo a mesma história, né? A gente sabe pela Bíblia que a gente está ligado à nossa natureza caída. E que nós somos propensos para o mal, por causa do pecado que está em nós. Então a gente, muitas vezes, diferente do que as pessoas falariam numa mensagem de transformação, elas vão dizer o seguinte: não, você vai mudar e tal. Mas muitas vezes a vida parece ser um bumerangue. A gente vai para bem longe e acha que nunca mais vai voltar, e de repente a gente está no mesmo lugar. Parece, o tema do que a gente vai abordar hoje,
É sobre uma transformação impossível. E eu queria te dizer que toda transformação espiritual é impossível para o ser humano. O homem não pode fazer isso por conta própria. É uma transformação impossível. Mas quando eu estava pensando nesse tema, me veio meditar um pouco sobre esse gadareno, que é a mesma palavra para Gerazeno, tá? É a mesma palavra para os dois lugares. Eu vou apresentar o lugar para vocês daqui mais um tempo, né? E eu queria te dizer que uma transformação parece ser impossível, porque, em primeiro lugar, existe um abismo intransponível entre as pessoas. A sociedade humana ela é feita de abismos, tá? Vamos para o primeiro aspecto aí. Existe um abismo intransponível. E eu queria mostrar isso e falar para vocês um pouquinho disso. Existem lugares onde os homens não conseguem chegar. Como é que os ribeirinhos sobrevivem? Se você é da região da Amazônia e andou um pouquinho pela Amazônia, nem você sabe responder isso. Você sabe que tem peixe, você sabe que ele pode plantar alguma coisa, mas você não sabe onde ele está. Porque naqueles rios adentro você vai encontrar gente em lugares inimagináveis. Então fala, não, porque se ele tiver um problema de saúde, alguém vai lá. Alguém vai lá? Existem lugares que os homens não conseguem chegar. Existem lugares, existem situações em que a gente vai viver, que a gente tem uma expectativa que as pessoas cheguem até nós, mas elas não vão chegar. Tá? Existem lugares onde a ajuda humana não chega. A gente fala, não vai chegar. Então vai haver um momento na sua vida em que tudo que você quer é que alguém te socorra. Vou pedir para desligar esse ar do meio aqui, gente, senão eu não consigo terminar. Muitas vezes a gente chega num lugar e a gente espera que uma ajuda humana vai socorrer a gente. A gente fala, não, agora eu estou precisando de dinheiro, estou precisando de uns amigos. Está precisando de dinheiro e de amigo. E está no perrengue. E nessa hora parece que ninguém chega. É impressionante. Existem pessoas que são invisíveis. No Brasil existem pessoas invisíveis. E eu queria contar para vocês uma coisa que me chocou na pandemia. Na pandemia, a gente era uma igreja que estava em começo de plantação, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pelas pessoas que estão passando fome. Então, eu vou colocar no meu Instagram, e olha que eu não sou um Instagrammer, né? Não sou um cara de mídias sociais, eu falei, vou pôr no meu Instagram, e se essa ajuda vier, eu vou ajudar as pessoas. Eu tinha um pouco de recurso do nosso trabalho assistencial, e eu comecei a ajudar. Muitas cenas me chamaram a atenção, mas uma delas foi levar comida para uma senhora completamente cega, morando sozinha, na periferia. E aí a gente ouvia as notícias, né, do isolamento. Não, se você pode facilmente no seu celular. E eu comecei a olhar as pessoas que não tinham celular, que não tinham nenhum documento. São pessoas invisíveis, sabe? Elas estão inacessíveis. E quando a gente começa a falar de transformação, é muito legal, ou se você gosta de uma mensagem de autoajuda, em vez de uma mensagem de ajuda do alto, fica lindo falar que tudo vai mudar. Mas existem realidades que a gente não está enxergando, em que as coisas são muito diferentes do que a gente pensa. Ainda existem milhões de pessoas que não existem. Não existem para muitos, sabe? E quando a gente olha para isso e fala assim, será que essas pessoas vão ser alcançadas? Então, eu quero te dizer nessa noite que Deus não trata as pessoas dessa forma. Ele vai em todo lugar. Não existe um lugar de uma pessoa não cadastrada por Deus. Não existe uma pessoa que Deus não possa visitar. Não existe uma pessoa que irá para um lugar onde Deus não pode agir. Ninguém pode se ausentar do amor de Deus. Ninguém. Quando Jesus chegou naquele lugar, que é uma das 10 cidades que os gregos fundaram, veio um endemoniado em direção a ele, colocou o rosto em terra, levantou e disse, eu sei que Jesus, você é o Filho do Deus Altíssimo. O que o senhor veio fazer aqui? E já começou a implorar para ele, porque Jesus disse, saia desse homem.
Muita gente pode ver a situação desse homem como um ataque de Satanás. Não, o pastor chegou lá e houve um ataque de Satanás. Jesus viu um homem aflito, dominado por um demônio, e Jesus é o Redentor. E nós precisamos entender isso. E quando Jesus chegou ali, ele disse: espírito imundo, saia desse homem. Hoje a gente está confundindo o pecado com o pecador. Porque as pessoas, o pecador, ele tem pecador que gosta de colocar o pecado dele no outdoor, né? Fazer passeata e dizer assim: ó, isso aqui é meu direito. E tem todo tipo de pecado com outdoor hoje em dia. E o crente que crê em Cristo, ele entra nessa conversa e começa a odiar o outdoor e o cara que está segurando o outdoor. Ele escuta o que as pessoas estão dizendo como um ataque à sua fé. Eles não veem mais pessoas. Jesus não. Jesus vê um homem ali. Ele não vê Satanás, ele vê um homem. Ele diz: espírito imundo, saia desse homem. O que eu e você precisamos entender é que o maniqueísmo ensina que existem uma luta de igual força entre trevas e luz, entre o mal e o bem. Isso não existe. A luz vai prevalecer sempre. Deus é Senhor sobre tudo. O Senhor ordena e vai acontecer. Por isso os demônios estão pegos. Que ele fala: Senhor, se o Senhor mandar a gente, não manda a gente para ir embora, para longe daqui. Não manda a gente embora para longe. Não manda a gente para o juízo final. O que o Senhor mandar, vai acontecer. Gente, é triste falar o que eu vou falar para vocês. Mas tem cristãos que estão tão superficiais na sua fé que eles sabem menos do que os demônios. Os demônios sabem como a coisa funciona. E tem crente que não sabe nada na sua vida espiritual. Não tem profundidade, não tem experiência com Deus. E os demônios sabem que quando o Senhor ordena, acabou. Se Ele ordenar, se Ele mandar, não é talvez, vai acontecer. Então eles estão dizendo: Senhor, não manda a gente embora. Se o Senhor mandar, não vai ter conversa. O Senhor mandou, vai acontecer. Gente, eu queria dizer para vocês que o que muitos de nós não vemos é que existe um mundo espiritual. Você está com um problema lá na sua casa? Fé, problemas familiares. Você está olhando dizendo assim: não, se a gente se reunir e fizer uma refeição e ficarmos todos juntos e proclamarmos o amor, vai resolver. Eu quero dizer para você que não vai resolver, não. Existe uma luta, uma batalha espiritual entre as trevas e a luz. E você e eu precisamos enxergar isso. Sabe? O mundo espiritual das trevas, que está dentro do mundo que a gente vive, ele afirma algumas coisas. E ele vai afirmar para as pessoas algumas coisas. Primeiro, não há mudanças. Eles vão dizer: não tenta, você não vai conseguir. Você nasceu na favela? Então dane-se, você vai morrer na favela. Nada vai mudar na sua vida. Você é filho de quem? De um santo, de uma entidade? Então, você é esse cara, não vai mudar. O mundo vai dizer isso para nós. E vai dizer explicitamente, de muitas formas. Não dando acesso às mesmas experiências espirituais, não dando acesso à luz, não dando acesso à educação, à saúde. O mundo vai fazer isso. E vai dizer mais, que o bem é para poucos. Que o bem é para poucos. E algumas pessoas elas vão terceirizar esse negócio do bem e dizer assim: ó, o bem é um problema do Estado. O Estado... Depois dos comerciais, volto eu. Espero que acabem os comerciais. Então, depois disso, vão dizer o seguinte: olha, o bem é para poucos mesmo. E a gente já sabe disso. A gente olha esses paraísos fiscais, essas realidades, a gente diz assim: pô, os caras estão curtindo, né? Com que dinheiro que eles estão curtindo? A gente fica pensando muita coisa. E nem todo mundo que tem dinheiro no Brasil é ladrão, tá? Isso é uma coisa que muito brasileiro pensa que é totalmente errado. Tem gente trabalhadora, lutou a vida inteira, merece conquistar o que conquistou. Mas muitos estão dizendo que o bem é para poucos. Todo tipo de bem é para poucos. E que a maioria das pessoas tem que viver o mal. E que é isso mesmo. E quando a gente se reúne como um tipo de igreja cega, a gente começa a pregar que o bem já somos nós. Os outros que se danem. Problema deles. E quando a gente começa a olhar para isso, a gente percebe que o mundo vai criar barreiras, sim. E como são essas barreiras? Essas barreiras são socioeconômicas, são educacionais,
são barreiras, inclusive espirituais. Se entra uma pessoa coberta de trevas e vem falando e você já vê que ela tem demônio, o demônio dela é de várias naturezas e você não quer aquilo, você diz, por favor, vá numa igreja diferente da nossa. Não venha na nossa, não. Porque a nossa não aceita esse tipo de pessoa. É melhor você procurar uma igreja ali mais para a sua região e tal. O mundo vai criar barreiras. Vai criar barreiras para dizer para as pessoas que elas não podem encontrar a luz nem ser transformadas. E quando a gente encontra uma igreja dizendo que ela cria barreiras, não é a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, ela não é obrigada e nem está pregando que todo mundo não precisa de transformação. É o contrário. Ela vai falar que existe um Redentor e que esse Redentor serve para ela. E que esse Redentor vai quebrar qualquer barreira possível. Mas não é isso que o mundo, conforme você vai ficando mais maduro, você vai vendo que o mundo ele vai criar barreiras, sim, entre o bem e o mal. O mundo está acostumado que as pessoas fiquem agrilhoadas, viciadas, dominadas. E isso o mundo chama de liberdade. Esse homem, eles prendiam a ele com cadeias, amarravam a ele, faziam tudo que era possível, e ele continuava com um grilhão que era na alma dele. Ele rebentava tudo e continuava dia e noite gritando. Então, as pessoas tinham medo desse homem. Eu não tenho dúvida disso. O cara que vive no cemitério e que sai gritando e que tem um rosto satânico é assustador. Todos tinham medo dele. Mas o mundo que a gente vive vai dizer o seguinte, o abismo é assim mesmo, olha, esse cara ele está curtindo, ele está na noia dele, entendeu? Cada um na sua. E o cara está grilhoado, o cara está se destruindo. E a gente está sendo ensinado que está tudo certo, que a gente não precisa mais falar do Redentor, que Jesus chegou na terra dos Gadarenos e está tudo certo, Jesus vai sair, vão ter algumas animosidades, mas Jesus concorda com tudo. E não é verdade. Mas o que eu estou percebendo hoje é que as pessoas elas estão começando a discutir ideologia e esquecendo de falar do Redentor Jesus. E Jesus chega ali e ele é o Filho de Deus mesmo. E nós temos que proclamar isso sim. E nós temos que proclamar a redenção em Jesus e transformação dos nossos pecados. Nós precisamos abandonar isso. Não podemos dizer que os grilhões das pessoas está tudo certo. A mensagem do mundo onde a gente está não é uma mensagem de libertação para as pessoas, no nome de Jesus. Mas é uma mensagem dizendo, olha, daqui a alguns anos as coisas vão melhorar. E quando você diz isso para uma pessoa miserável, você está miseravelmente mentindo para ela. Jesus pode mudar o nosso país. Você crê nisso? Jesus pode mudar a pessoa que está num buraco mais distante. Jesus pode mudar a pessoa que está num abismo intransponível. Ela não sabe como chegar do outro lado. Mas o sacrifício de Jesus é a ponte. E eu queria declarar isso. Não sei se a gente está pronto para apresentar para vocês a cidade de Gadara. Se você estiver pronto, a hora que você puder, tá? Essa cidade tem um novo nome agora, é uma das 10 cidades, e eu queria que vocês ouvissem o nome dela e pudessem ver um pouquinho da cena, se a gente puder mostrar isso. Está sem áudio. Originalmente fundada pelos gregos no século IV a.C. Era uma cidade rica e luxuosa, habitada por nobres e homens de letra, como filósofos, cientistas e poetas. Durante o período romano, fez parte das 10 cidades da Decápolis. Por aqui passaram várias dominações entre gregos, ptolomeus, seleucidas, romanos, bizantinos e otomanos, até a conquista árabe, que ocorreu na primeira metade do século VII. Gadara. A cidade de Gadara, ela é chamada hoje de Uncais, tá? Com Q? Q-A-I-S, Uncais. Essa cidade não era uma cidadezinha qualquer. Era uma cidade que estava próxima próximo do entorno ali. Hoje seria a Cisjordânia, tá? Bem próximo de Israel. E com a extensão dos gregos, eles chegaram a entrar nessa região. E essa região que é chamada de Gesara ou Gadara é uma região avançada, mas é uma região onde as pessoas criam porcos, que os judeus
aborrecem, não aceitam de jeito nenhum. Né? Se você quer se dar mal com um judeu, é convidá-lo para almoçar e ter porco na sua casa. Aí acabou a amizade. E lá em Gadara era isso que eles faziam. Tá? Em segundo lugar, eu queria falar que um abismo intransponível aos nossos olhos deixa de existir quando a gente se encontra com Jesus, que é um milagre de Deus. Como eu disse, um cristão nominal sabe muito pouco sobre Jesus. Ele já ouviu quem é Jesus, ele sabe historicamente quem é Jesus, ele lê uns trechos da Bíblia, mas ele não sabe o poder que Jesus tem. Porque ele é só nominal, o coração dele não foi alcançado por Jesus. Então os demônios sabem mais, o demônio não está de brincadeira. Ele fala, não, se eu trelar com Jesus, eu for tretar alguma coisa com ele, eu acabo, minha vida acaba. Porque Jesus manda, eu sei quem é Jesus. Mas a diferença é que os demônios sabem quem é Jesus e morrem de medo. E nós, que somos servos de Jesus, devemos saber quem é Jesus e devemos amá-lo de todo o nosso coração. Mas os demônios sabem claramente. Deus tem um plano pessoal. É importante a gente entender isso. Jesus acabou de fazer um milagre, que é acalmar o mar está revolto, e Jesus atravessa com seus discípulos num mar revolto, e ele desembarca e já vem um endemoniado para cima de Jesus. E tem crente que fala assim, não, Deus me livre, Senhor, não deixa mais isso acontecer e tal, porque a gente não entende que nós estamos em missão. Todo dia a gente está em missão. E Deus faz milagres e quer fazer milagres através da sua vida que você não pode imaginar, que tem um impacto que dure gerações. Eu acredito que a história desse homem aqui, que a gente não sabe o nome dele, teve um impacto que a gente não consegue mensurar. Então, quando você falar do Redentor Jesus, você não sabe o que vai acontecer, mas talvez gerações inteiras vão crer através da sua vida. Filhos de pessoas, netos, vão ouvir falar do Senhor Jesus, porque você foi usado por Deus. Sabe? A gente não consegue mensurar, mas a gente começa a entender sobre o milagre de Jesus. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que Jesus precisa ir para Gadara. Ou Gesara. Jesus precisa ir. Gesara não é um lugar judaico. Ela é uma das 10 cidades gregas. E Jesus precisa ir para lá. Mas o que Jesus faz lá? Ele embarca, ele chega, aliás, em Gesara, em Gadara, expulsa os demônios daquele homem e entra no barco de volta. Porque eles não dão acolhida para ele. Então eu não tenho dúvida que Jesus foi ali com o propósito pessoal de falar com aquele homem. Porque Jesus conhece o clamor das pessoas. Queria dar um testemunho para vocês. Talvez você está orando, gemendo de noite, não consegue dormir, está clamando, está implorando a Deus, está pedindo socorro, e você não sabe o que está acontecendo, e você está demorando para Deus te atender. Senão Deus não é como eu e você. Está ouvindo tudo. Ele está esperando que o seu último gemido, o seu último clamor termine, que Ele decidiu que Ele vai permitir que chegue até isso para Ele te atender. Porque Jesus conhece o clamor das pessoas. Ninguém queria ouvir o gemido daquele homem, mas Jesus, Deus, conhece e Deus atende. A gente não pode ficar satisfeito porque a igreja está bonita, com gente perfumada, gente parecida com a gente. Não, a gente tem que entender que Jesus tem um plano. E que o plano de Jesus é alcançar quem está clamando por Ele hoje. Pode ser numa carreira de cocaína, pode ser na Cracolândia, no crack, na coisa mais terrível. Deus está fazendo uma obra. Sabe? Esse homem se fere com pedras. E tem gente se ferindo hoje. Se mordendo, se rasgando. Porque a vida não faz sentido para elas. A gente vivendo uma angústia, uma ansiedade sem limites. Quero falar para você que está acompanhando isso, que isso, a nossa mensagem no tempo de hoje, que talvez você não veja, talvez não seja seu caso, mas muito perto de você isso está acontecendo. E aquele homem se feria com pedras, ou seja, além de clamar dia e noite, ele ainda tinha provavelmente os braços marcados, o corpo marcado, pela destruição da sua história. O texto diz que esse homem não dorme. De dia e de noite ele clama. Tem gente que não dorme mais.
não consegue dormir. Sua ansiedade, seu pânico, sua tristeza, seu sofrimento é tão grande que ele não dorme. Mas eu quero dizer que o milagre que é Jesus sabe que essas pessoas existem e ele quer alcançar essas pessoas. Existem pessoas que estão espiritualmente cativas. Elas não conseguem se libertar. Elas abriram espaço para que Satanás agisse na vida delas e agora elas estão presas, dominadas. Existem milhões de pessoas assim. E Jesus, que é o milagre de Deus, sabe, ouve o clamor dessas pessoas que estão em algum momento clamando por ajuda, lá no fundo da sua alma, e Ele irá para libertá-las. E Deus quer usar você. Sabe, quando a gente vê um problema muito grave, a gente quer chamar alguém mais, graduado que a gente. Então, Deus é essa pessoa graduada para libertar as pessoas, Ele quer usar você. E como a gente falou no domingo passado, é você que está de plantão, lá no lugar onde você vive, não tem outra pessoa. Não dá para você levar um pastor em pó, uma pastora em pó, que você vai, põe na água, dissolve, ela aparece ali. Não, você é a pessoa. Deus quer usar você, sabe? E isso está acontecendo agora. O que esse texto nos diz é que existe um mundo espiritual que a gente não quer ver, que é do bem e do mal, as trevas e a luz. Isso está acontecendo em todo lugar. E às vezes a gente quer dizer que tudo é carne e sangue, tudo é problema político, econômico, social. Não, existe um mundo espiritual, sabe? E esse mundo onde nós vivemos precisa saber que Jesus é o milagre de Deus. E porque Jesus é o milagre de Deus, não existe uma transformação impossível. Não existe uma transformação impossível. Porque Jesus é o milagre de Deus. Em primeiro lugar, o que o demônio diz, que Jesus é filho do Deus Altíssimo. Não tem trevas que resistam a esse Jesus. Não existe nada que possa impedir Jesus de fazer a obra dele. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Então, eu e você não podemos dizer que Deus não vai fazer. O cara diz assim, a minha adesão ao pecado é essa aqui, ó. O meu gênero é o quinto gênero, Antes tinha só masculino e feminino. O meu é o 10º gênero. Ou o camarada é ladrão, ou o camarada é uma pessoa com práticas que você não aceita. Não existe nada que o Filho de Deus não possa operar. E também o crente que é nominal, que não encontrou com Jesus, precisa dessa transformação. Sabe? O que os demônios perguntam? Qual é o teu propósito aqui? Os demônios sabem que Deus tem sempre um propósito. A gente não. É duro você ouvir alguém que se chama cristão, dizer assim, nossa, hoje eu dei sorte. Como é que é isso? Não dei sorte, aconteceu uma coisa assim, quase que me atropelaram, e eu dei sorte. Ah, você deu sorte? É estranho a gente ouvir isso. O cristão não entender que Deus tem um propósito em tudo. Não cheguei na igreja, agora Deus vai revelar o propósito. Não, quando você está na calçada, Deus já está revelando o propósito. Quando você está na rua, Deus tem um propósito sempre, Ele não é igual a nós. A gente anda a esmo, Deus não. Deus está trabalhando, gente. Você duvida disso? Deus tem sempre um propósito. A hora que Jesus desembarcou, o demônio já sabe. Jesus chegou, tem um propósito aqui, nós vamos embora. Começou aquela discussão entre eles. E se Ele mandar a gente embora? E se Ele mandar a gente para o abismo? Porque é Jesus que está aqui, Jesus tem sempre um propósito. E tem crente que não entendeu isso, não. Acha que, não, comigo ainda não aconteceu. Como não aconteceu? Jesus está aí, então Ele tem um propósito. Jesus é um milagre de Deus, então Ele tem um propósito. E Ele sabe o seguinte, o Senhor ordena, manda a gente ir até os porcos, que são 2.000. Manda a gente, porque aí a gente fica por aqui. Próxima chance a gente vai atuar. E Jesus consentiu. O que os demônios sabem? Que quando Jesus ordena, vai acontecer. O mar vai abrir. Quando Jesus ordena, as trevas vão retroceder. Quando Jesus ordena, vai haver libertação. Então ele sabe que quem dá a ordem é Jesus, não é você, não. Quem manda lá na sua casa não é sua mulher, não. É Jesus. É isso aí. Quem manda é Jesus. Quem deve mandar na sua casa é Jesus. Ele ordena e vai acontecer.
Mas a gente tem um pressuposto de que não, que é a gente que vai fazer, a gente vai acontecer. Não vai, não. Quando Jesus mandar, acontece, e eu e você precisamos entender isso. Saia desse homem. Acho que um dos primeiros grandes embates que eu tive com uma pessoa endemoniada, e eu gosto de contar isso para aprendizado nosso, me ligaram já perto da meia-noite, tinha uma reunião de oração lá num bairro muito distante, e me ligaram, a pessoa me ligou tão nervosa que eu não conseguia nem entender o que ele estava falando. Você pode vir aqui? Eu falava, mano, se acalma. Eu pedi para ele se acalmar umas 3 vezes. Na 4ª vez eu entendi que ele falou que estava numa reunião de oração e uma pessoa ficou endemoniada. Eu tinha trabalhado tanto, eu estava com uma dor de cabeça. Eu falei, meu Deus, eu vou na reunião de oração, mas é bom eu tomar o remédio antes, senão vão dizer que o demônio me deu dor de cabeça, né? Então, vou tomar o remédio. E peguei meu carrinho velho, e lá fui eu para a reunião de oração deles, lá longe. Quando eu cheguei na reunião de oração, tinha uma jovenzinha, miudinha, com 2 homens grandes em cima dela, tentando segurar. Eu falei, ih, rapaz. E foi a primeira vez que eu vi o pessoal tentar expulsar demônio cantando cântico espiritual. Mas nem desafinando o demônio sai, irmãos. E o demônio fingia que estava sofrendo com os cânticos, né? E daqui a pouco dava risada. E os irmãozinhos tinham tentado tudo. E eu fiquei lá mais um tempo com eles, pelo menos uma meia hora, 40 minutos, porque quando eu cheguei, o demônio começou a falar bem de mim, né? Se tem uma coisa que você não deve nem contar para as pessoas, né? Tem gente que gosta de contar isso, é o que o demônio falou de bonito de você. Não acredite. Então eu fiquei quieto ali, fiquei retraído e deixei os irmãos tentarem fazer o que eles sabiam. Já tinha passado quase 1 hora a mais, era bem tarde. Eu falei, gente, com licença, deixa eu começar a orar com essa moça. E aí eu dei ordem, falei, retira-se dessa moça. Em nome de Jesus agora. Ele olhou para mim e disse, não vou sair. E eu voltei a falar com ele. Se tem uma coisa que você sabe, é que você vai sair. Porque você não está lutando contra mim. É o Senhor Jesus que ordena isso. Então, você sabe que seu tempo está acabando. Eu vou ficar até ver isso acabar. E eu e você sabemos que isso vai acontecer. Aquela moça foi liberta não porque o poder é seu ou meu, ou porque alguém é mais crente que o outro, mas é no nome de Jesus. É na autoridade do Espírito Santo de Deus que isso acontece. Mas não sem luta. Não sem uma batalha espiritual. Tá? Saia desse homem. Nós temos um chamado para libertar pessoas que estão escravizadas. Nós temos que proclamar que o sofrimento das pessoas vai ter um fim. Eu proclamo isso nessa noite, seu sofrimento vai ter um fim. E o fim para o seu sofrimento é o milagre de Deus, que é Jesus. Nós fomos chamados para proclamar redenção para as pessoas. Mais do que para acusá-las, nós fomos chamados para proclamar redenção a todo que invocar o nome do Senhor. Tem gente que ouve essa palavra legião e fala, nossa, tinha uma legião nele. No mundo espiritual, não funciona dessa forma. Tem milhares de anjos, logo eles são mais poderosos do que um. Não. No reino espiritual não é assim. Um demônio pode ter mais poder do que uma legião inteira. Tá? E não funciona assim. Mas dizer que existem centenas de demônios numa pessoa é muito terrível. E é o que está acontecendo com essa pessoa. E Jesus dá a ordem. Os demônios fazem a confusão deles, entram nos porcos, os porcos caem de despenhadeiro abaixo no mar, se afogam, e olha o milagre que Jesus opera. Os que cuidam dos porcos vão até a cidade, contam o que aconteceu e trazem todo mundo da cidade. Mas o pessoal nem é curioso, né, gente? O curioso foi o primeiro que chegou lá, que queria contar essa história para as cidades vizinhas. Chegaram uma grande quantidade de pessoas, sem dúvida nenhuma. E o que eles encontraram, conforme o texto? Algumas coisas que eu vou descrever. Primeiro, o homem estava vestido. Aquele homem vivia rasgado. Não tem como o cara se rasgar com pedra sem rasgar as roupas. Vivia rasgado. Jesus arranjou uma roupa para ele, pôs roupa nele. Vamos para os discípulos, dá roupa para ele. Puseram roupa. Ele estava vestido. Olha o milagre de Jesus.
Jesus não olha a roupa que a pessoa estava usando antes, não. Jesus não olha se a pessoa está rasgada. Jesus não fica fazendo marcas, marcando as pessoas como diferentes, não. Ele põe roupa. Ele devolve a dignidade para qualquer pessoa que invocar o nome de Jesus. E a igreja de Jesus tem que acreditar nisso. Você acredita nisso? É assim que nós devemos acreditar. E é isso que a gente deve agir socialmente. Segunda coisa, ele estava sentado ao lado de Jesus. Eu acredito que aos pés de Jesus. Sentado, quietinho. Aquele cara só aprontava. Ele só causava na cidade toda. Gritando e quebrando tudo. Quando juntava a multidão para agarrar ele, agora nós vamos prender esse homem para ele não assustar mais ninguém. Ele quebrava os grilhões e falava, vou gritar o quanto eu quiser. E saía. Segunda coisa que o texto nos diz é que ele agora está sentado aos pés de Jesus. Agora ele quer ouvir Jesus. Gente, quando Jesus opera o milagre, o cara que odeia Jesus, o cara que é ateu, o cara que não quer nada, daqui a pouco ele só quer saber de Jesus. Eu já vi isso acontecer tantas vezes. Eu já vi família falando assim, olha, pastor, não sei se o senhor está ensinando o meu filho a ser beato, mas ele não quer sair da igreja. Como eu não prego que a pessoa não deve sair da igreja, aliás, eu digo que a pessoa tem que ir, a igreja tem que ir com ele, eu sei que não fui eu que preguei essa mensagem para ele. Ele está interessado em vir para a igreja, porque o coração dele está movido para vir para a igreja. Seria maravilhoso se todo crente quisesse vir à igreja. Fala para ele, porque eu não estou entendendo meu filho, ele não era assim. Ué, até Jesus fazer o milagre, a pessoa não é assim. Mas depois ele quer só sentar aos pés de Jesus, se acalmar e ouvir Jesus. Mas você não era o cara que gostava da curtição, o carnaval, não sei o que, mas que agora você está na igreja, você está ouvindo Jesus? Que Jesus, Genésio, que história é essa? Pois é, quando Jesus opera o milagre, a pessoa agora quer devotar a sua vida a Jesus. Encontrar ele vestido, encontrar ele assentado aos pés de Jesus, pronto para ouvir Jesus. E isso é claro, porque o texto diz que depois ele quer embarcar com Jesus e ser um seguidor de Jesus, então ele quer ouvir Jesus. Terceiro lugar, em perfeito juízo. Esse é um problema da fé nos nossos dias. Às vezes você escuta o discurso que está sendo feito religioso e não parece que as pessoas estão em perfeito juízo, não. Você entra em algumas igrejas, parece que os caras não estão em perfeito juízo. Você não sabe se é o demônio que está pregando, porque tem igreja que tem um espaço reservado para o demônio, né? Então você já não sabe quem que é o que está na frente. Se é o demônio, se é Jesus, quem é que está na coisa. Então, existe uma pregação hoje em dia que não está em perfeito juízo. Que as pessoas falam coisa que não tem a ver. Contraditórias em si mesmo. Basta você ouvir um pouco e falar, não, isso aí não faz sentido. Não, quando alguém é alcançado pelo milagre de Jesus, ele vai viver uma vida coesa, sabe? Uma obra de arte. Tem coesão e coerência, tem unidade naquilo que está acontecendo. E eles olham para aquele homem está em perfeito juízo. Aquele rosto maligno, aquelas expressões, aquele cara que não para de gritar, desapareceu e agora está um homem em perfeito juízo. Todos podem entender o que ele vai dizer. E a quarta coisa que acontece é que eles ficaram com medo. Que poder é esse que muda um cara pelado, um cara sem dignidade, que uma pessoa que não para ouvir ninguém, agora sentado aos pés de Jesus? Que milagre é esse que pega um louco e o transforma em uma pessoa normal? Pessoa cheia de vida, alegre. Não precisa procurar alegria fora, a alegria está dentro dele. Que é isso? E eles ficaram com medo. Falaram, esse homem que encostou aqui, ele é um homem diferente. Surgiu um temor deles diferente. Um discípulo, então, aquele homem, diz para Jesus, eu quero ser um discípulo, eu vou embarcar. E o texto diz que ele insistiu, e Jesus dizendo para ele, você não vai embarcar. E ele dizendo, não, mas eu quero embarcar. Eu quero ir com o Senhor. E ele insistiu com Jesus, diz o texto. Quando o texto diz que insistiu com Jesus, é porque os discípulos sabiam que insistir com Jesus não funciona. Porque quando Jesus diz não, é não. Não adianta insistir com Jesus. Mas os discípulos sabiam a lição. Aquele homem não. Ele tinha acabado de conhecer Jesus e ele quer entrar no barco de qualquer jeito. E Jesus diz o seguinte, não. Você vai ser minha testemunha. Você vai fazer o que eu vou te mandar. Você vai fazer o que eu ordeno que você faça. Vá para a sua casa.
Gente, na casa da gente, eu quero falar para vocês que a Bíblia diz que não é o lugar de pregar, não. Tá? Não é o lugar de pregar. Por quê? Como assim? Se você nunca falou de Jesus lá na sua casa, você não ora, é muito triste. Mas na sua casa é um lugar onde você tem que viver Jesus. Então Jesus deu uma hora para ele: conta o que eu fiz por você. Porque já tinham ouvido provavelmente falar dele. E como ele era uma pessoa incontrolável, indomável, terrível. Ele diz: vá para a sua casa. Vai lá na sua casa. Conta o que eu fiz por você. Você não vai pregar muita coisa, não. Você vai viver lá. Você vai chegar. Na hora que você chegar em perfeito estado, vestido, em juízo, o povo vai dizer: não, meu filho voltou à vida. Né? Vá para a sua casa. Fale com os seus parentes. Parente incomoda, né, gente? Às vezes, né? Parente, às vezes, quando o parente é muito incômodo, a gente já nem acha que é parente. É manter ele distante. Né? Não, Jesus diz: vai nos parentes também. Aquele parente mais desagradável, que quer ouvir música no último volume, que você não gosta, vai lá na casa dele e conta para ele o que eu fiz. Vá no seu arredor, no seu entorno, e conta o que eu fiz. Será que você já contou para as pessoas o que Jesus fez por você? Conte o que o Senhor fez por você. Eu queria fazer uma pergunta para você: o que o Senhor fez por você? Aí, se todo mundo responder a mesma coisa, então a gente vai estar falando uma mentira. Porque se Jesus trabalha individualmente, o que Jesus fez por cada um de vocês é diferente. A redenção em Jesus é a mesma. Mas o que Jesus fez por você? Você está contando para as pessoas o que Jesus fez para você? Jesus deu essa ordem. E diz para ele: vá e conte para eles como eu tive compaixão de você. Como eu me conduí pelo seu sofrimento. Conte o quanto eu amei você. Gente, quando a gente vê uma pessoa dominada pelas trevas, a primeira tendência humana da gente é se afastar. Mas o nosso Deus se aproxima. Ele tem compaixão. E Deus teve compaixão de você. Ele diz: vá lá para aquele lugar onde você está e conte como eu tive compaixão por você. E lembre-se, eu tenho um propósito para a sua vida. Não vou deixar você embarcar agora nesse barco, porque o lugar que eu tenho para você é Gadara, uma das 10 cidades. É esse o propósito que eu tenho para a sua vida. Então você vai ficar aqui e vai começar teu trabalho aqui. Só que aquele homem começou o trabalho vamos dizer que era a 10ª cidade. Podia ser a 5ª, tanto faz. E ele começou a falar para as 10 cidades gregas. E quando a gente mostrou para você um pouquinho de Gadara, é uma cidade que ainda vocês podem ir, que chama Uncais, na Cisjordânia. Se você for visitar, existem ainda monumentos incríveis, um teatro, que eu não sei se você conseguiu vislumbrar. Se você quiser pesquisar na internet, Kais, Q-A-I-S, e essa cidade existe hoje para visitação. E é uma cidade com uma história grega, com aquela formação grega nas suas esculturas, que ainda estão por lá, durante muito tempo. E ele, que era um grego, começou a proclamar que Jesus liberta para as 10 cidades. E o evangelho chegou naquelas cidades. Mesmo antes que os discípulos que nós conhecemos tivessem chegado a elas. Porque Deus tem um propósito, que o nome dele seja glorificado em cada vida. O tema da nossa mensagem é uma transformação impossível. E esse homem, quando a gente olha para ele é uma transformação impossível. Mas Deus não trabalha com impossíveis. Tudo para ele é possível. Então, muitos de vocês responderam: Deus pode transformar? Pode. O que está acontecendo é que, muitas vezes, nós estamos querendo viver transformações, mas nós não estamos conseguindo viver essas transformações, porque nós estamos tentando ser transformados ou transformar algumas áreas da nossa vida.
mas a gente não entendeu ainda que é Deus que quer transformar a nossa vida nessa grande bênção, nesse grande propósito de Deus. Então eu quero convidar você que ouviu essa mensagem aí no tempo de hoje, onde você estiver, para que você convide a esse Deus, a esse Redentor, o milagre de Deus, Jesus, para fazer essa transformação na sua vida. E não duvide, em momento algum, que Ele vai realizar essa transformação, porque Ele pode. Não existe para Deus uma transformação impossível. Mas quando a gente olha para o nosso mundo, para os abismos, a gente acha que algumas coisas nunca vão acontecer. Mas veja a obra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? Eu quero pedir para você se colocar de pé. Quero orar com você nesse momento. Pedindo a Deus por essa transformação que precisa acontecer. Que talvez você não está, para você é impossível. E a gente vê muitas transformações impossíveis. Até que a gente olha e fala, não vai dar certo. E eu queria convidar você a crer nessa transformação. Tá bom? Senhor, nessa noite nós queremos declarar que o Senhor pode transformar tudo o que o Senhor quiser na nossa vida. E nós cremos que basta o Senhor ordenar e vai acontecer. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor é um milagre de Deus na pessoa de Jesus, teu Filho. Nós cremos, Senhor Deus, na tua compaixão por nós. E nós cremos que o Redentor veio para mudar a nossa história. E eu queria pedir que gente que está descontente com o seu caráter, descontente com a história da sua casa, descontente, Senhor Deus, com o cenário da sua vida, eu quero pedir que cada vida hoje que se entregar ao Senhor experimente a tua compaixão por ele, por ela, que a tua graça seja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Eu vou pedir para acenderem a luz aqui, eu preciso ter um papinho antes do final do culto com vocês.